Boa noite. Boa noite. Maria Silvia Marques, presidente do BNDES, deixa o governo. Ela apoiou a investigação da ajuda JBS Friboi nos governos Lula e Dilma. Janot pede a Fachin que autorize imediato o depoimento de Temer. A defesa do presidente quer primeiro a perícia da conversa com Joesley Batista. Nova fase da Lava Jato prende ex-gerente da Petrobras e ex-banqueiro. A compra de campo de petróleo na África envolveria suborno de 10 milhões de dólares. Lobista e ex-diretor da Petrobras confirmam propina com o grupo Chaim. O contrato teria servido para quitar pagamento de campanha para o PT. Alckmin lança Fernando Henrique e Tasso Gereissati como candidatos se Temer sair. O governador descarta a hipótese de participar de uma eventual eleição indireta. Encontradas anotações de Caixa 2 no apartamento de Aécio, no Rio. A ação da Polícia Federal apreendeu vários documentos para a investigação. O Jornal da Gazeta está no ar. Ações da Prefeitura e do Estado afastaram usuários da região da Cracolândia. Mas os dependentes, que se dividiram em vários grupos, migraram para outros pontos de São Paulo já conhecidos, as mini Cracolândias, que também preocupam moradores de outras regiões. De cima, um cenário completamente diferente do local conhecido como Cracolândia. Até domingo passado, o chamado fluxo era assim. Imagens cedidas pela polícia mostram a feira de drogas que funcionava dia e noite na região. Depois da operação policial de domingo na Cracolândia, muitos usuários de drogas se espalharam pela cidade. Um problema antigo. Em 2012, o Jornal da Gazeta já mostrava a formação de mini Cracolândias em diferentes bairros. Apesar das autoridades negarem, o entorno do CEAGESP é um desses locais. São barracas espalhadas no canteiro central da Avenida Doutor Gastão Vidigal e nas calçadas de ruas paralelas. O Conselho de Segurança do bairro organiza grupos nas redes sociais para alertar os moradores da região. Tem esses furtos que são rapidamente trocados por droga, por entorpecente. Então tem bolsa, carteira, celular. Prestem atenção, fiquem alertas, não dê bobeira. Na Cracolândia, parte do fluxo percorreu cerca de 300 metros e se instalou na Praça Princesa Isabel. E o consumo de drogas continua. A prefeitura divulgou uma foto com o nome da facção criminosa PCC pichado em uma das árvores. A praça é o endereço do monumento em homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. As pessoas ficam com medo de frequentar as lojas. Então, se você observar aqui na Duque Caxias e na própria Rio Branco, muitas lojas estão fechadas. Algumas foram depredadas, entendeu? Invadidas. Uma situação realmente lamentável, de sujeira, de pessoas caídas ao chão. Onde funcionava a Feira do Crack, um vídeo que, segundo a administração municipal, foi feito por um morador, mostra crianças brincando no meio da Rua Helvécia. Principal cruzamento da Cracolândia, a Rua Helvécia com a Alameda Dino Bueno. Aqui está completamente livre e com a presença policial. O problema é que quem mora e trabalha aqui na região não acredita que esse cenário vá permanecer por muito tempo. É o que acha essa mulher, que não quis ser identificada e mora no bairro há 14 anos. A Cracolândia não acabou. Ela mudou de lugar. E nós temos assistentes sociais que o dia inteiro transitam atrás deles, tentando levar para uma clínica ou algum lugar. Não querem, eles querem ficar aqui. Porque diz que aqui é o lugar deles, por isso que eu acho que não acaba. E hoje à tarde, manifestantes fizeram um protesto contra as ações da Prefeitura e do Governo do Estado de São Paulo, na região da Cracolândia. O protesto começou no final da tarde e passou pelo antigo endereço onde traficantes e usuários de drogas se concentravam até o último fim de semana. O policiamento permanece reforçado com viaturas oficiais e PMs de plantão que impedem a presença de dependentes químicos por aqui. O movimento Craco Resiste, que organizou o ato de hoje, diz que reúne cidadãos espontaneamente e não tem filiação a qualquer partido político. Os manifestantes reclamam do tratamento que os dependentes químicos receberam e ainda estão recebendo da Prefeitura e também do Governo do Estado desde essa ação aqui no domingo. E mostram também que o problema só mudou de endereço. Deixou a Alameda Dino Bueno, agora aqui, para a Praça Princesa Isabel.
A uma distância de cerca de 300 metros, o fluxo da droga agora está na praça. A polícia fica de longe, enquanto os usuários continuam agrupados. O prefeito João Dória, que nessa semana chegou a anunciar o fim da Cracolândia, prometeu dar tratamento aos dependentes de drogas. Mas a ação foi criticada pelo Ministério Público e pelo Conselho Regional de Medicina. O protesto de hoje reuniu cerca de 300 pessoas que caminharam até a prefeitura. O grupo classifica a ação do governo de higienista. A Polícia Federal e o Ministério Público lançaram a 41ª fase da Lava Jato. Foram presos um gerente, ex-gerente da Petrobras e um ex-banqueiro. Segundo os procuradores, o dinheiro do esquema abastecia a conta de Cláudia Cruz, mulher de Eduardo Cunha, inocentada ontem pelo juiz Sérgio Moro. Ao todo foram expedidos 13 mandados judiciais, sendo 8 de busca e apreensão, 1 de prisão preventiva, 1 de prisão temporária e 3 mandados de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento. A operação foi realizada no Rio de Janeiro, São Paulo e ainda no Distrito Federal. Entre os presos estão o ex-gerente da Petrobras, Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos, e o ex-banqueiro José Augusto Ferreira dos Santos. Os dois são suspeitos de terem recebido cerca de 18 milhões de reais em propinas da CBH, empresa que pertence ao empresário português Idalécio Oliveira. Ele foi responsável pela venda de um campo seco de petróleo em Benim, na África, para a Petrobras em 2011. O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima afirmou que parte da propina também abasteceu contas do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e da mulher dele, Cláudia Cruz. Ontem, a mulher de Cunha foi inocentada pelo juiz Sérgio Moro. Ele alegou falta de provas de que ela agiu conscientemente para manter uma conta na Suíça com mais de $1 milhão. Dinheiro supostamente oriundo de propina recebida por Cunha. O Ministério Público Federal pretende recorrer da decisão. Nós sabemos que parte desses valores abasteceu a conta que foi usada por Cláudia Cruz para os seus gastos em bens voluptuários, bens de alto valor. Nós vamos recorrer, nós discordamos, cremos que isso decorre muito mais do coração generoso do Dr. Sérgio Moro e na interpretação de um fato envolvendo a esposa de uma pessoa sabidamente ligada à corrupção, mas uma pessoa como a senhora Cláudia Cruz, jornalista, com nível cultural que ela tinha, e ausentes qualquer justificativa para ganhos dessa natureza do seu marido, que nada mais era que um deputado, então, portanto, com ganhos limitados, nós entendemos que é injustificável a absolvição. De acordo com o Ministério Público, os pagamentos de propina feitos para efetivar a venda foram intermediados pelo lobista João Augusto Henriques, acusado de ser o operador do PMDB no esquema da Petrobras. João Augusto está preso desde setembro de 2015 na Operação Lava Jato, condenado a 7 anos por corrupção e lavagem de dinheiro. Na mesma investigação, foram condenados também o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o ex-diretor da Petrobras, Jorge Luiz Zelada. A operação de hoje também tem relação com os lobistas ligados ao PMDB, Jorge Luiz e Bruno Luiz, pai e filho que operavam para o partido dentro da Petrobras e que já estão presos no Complexo Médico Penal no Paraná. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede que o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorize o depoimento do presidente Michel Temer na investigação por corrupção, organização criminosa e obstrução de justiça. No documento protocolado na quarta-feira, Janot diz que, ao confirmar o diálogo gravado pelo empresário Joesley Batista, Temer acabou fazendo uma confissão extrajudicial. O procurador também pede que sejam marcados os depoimentos do senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas, e do deputado Rocha Loures, do PMDB do Paraná. Janot não sugere data e diz que o depoimento vai ser feito nos moldes a serem definidos por Fachin. Governador Geraldo Alckmin indica os nomes dos tucanos Fernando Henrique Cardoso e do senador Tasso Gereissati para a eleição indireta no Congresso.
Foi a primeira declaração pública de Geraldo Alckmin sobre as estratégias do PSDB em relação a uma eventual eleição indireta para suceder Michel Temer. A fala de Alckmin serviu para afastar as especulações de que ele também estivesse na briga. Já quero antecipar que, nesta hipótese, eu não sou candidato a nenhuma eleição indireta e os dois grandes nomes do PSDB são o presidente Fernando Henrique e o Tasso Gereissati. Mas essa não é uma discussão, agora é ajudar a passar a crise. Uma das linhas é de que, se Tasso vencesse a votação indireta no Congresso, o senador não se candidataria à reeleição, o que poderia abrir caminho para a preferência de Alckmin em 2018. O governador de São Paulo é investigado na Operação Lava Jato e a avaliação interna é que seu nome enfrenta rejeição por parte dos eleitores. A falta de consenso em torno da sucessão pode acabar beneficiando o próprio Palácio do Planalto. Aliados do presidente Michel Temer já articulam estratégias para ganhar tempo enquanto não há consenso sobre um nome. A intenção é ganhar fôlego antes de uma eleição indireta e garantir a aprovação das reformas trabalhista e da Previdência. A escolha do nome estaria sendo arquitetada principalmente pelos 3 ex-presidentes, FHC, José Sarney e Lula. Unificar interesses tão divergentes em torno de um único nome para uma eventual eleição indireta poderia, de quebra, fortalecer esses partidos perante a Operação Lava Jato, já que todos eles estão afogados em denúncias, delações e suspeitas. Comenta-se nos bastidores que o acordão, como está sendo chamado, nasceria com outro objetivo muito claro: enfraquecer as investigações do Ministério Público e da Polícia Federal. Hoje, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, da Força Tarefa em Curitiba, criticou a redução do quadro de delegados da Polícia Federal que atuam na capital paranaense. Ele disse que o efetivo passou de 9 para 4. Já o time de procuradores, por enquanto, continua intacto. São 13. Eu não entendo que nós estejamos diminuindo a necessidade de pessoal, tanto da Polícia Federal e também do Ministério Público. Então, é incompreensível para nós essa redução para apenas 4 delegados. O delegado da Polícia Federal, Igor Romário, também criticou o enxugamento. Disse que grande parte do efetivo que atuava em Curitiba vinha de fora, como Rio, São Paulo e Brasília, e que esses homens agora estão sendo deslocados para outros estados justamente para dar conta dos procedimentos abertos com as delações mais recentes da operação. Os dois lembraram que só em Curitiba há cerca de 120 procedimentos instaurados e que a redução no quadro de funcionários pode atrapalhar o andamento dos processos. De fato, com o número que a gente tem hoje, é muito difícil dar continuidade para o trabalho da forma satisfatória como sempre foi. É uma dificuldade operacional mesmo, então que a gente vai ter que superar, porque senão realmente o prejuízo no trabalho vai ser concreto. A Polícia Federal confirma que houve mudanças em razão do número de ações realizadas em todo o país, entre elas a Lava Jato. O ministro da Justiça, Osmar Serralho, disse que está trabalhando para evitar cortes, mas que o governo enfrenta dificuldades para equilibrar as contas. Nós estamos trabalhando para que, na medida em que a receita se comporte de uma certa forma quase linear, que nós também não tenhamos um corte nas nossas dotações tão expressivo quanto tivemos. Paulatinamente nós estamos recuperando isso. Joesley Batista, dono da JBS Friboi, disse em delação premiada que pagou pelo menos 7 milhões de reais a Eduardo Cunha e ao operador do ex-deputado Lúcio Funaro para conseguir medidas favoráveis à empresa no Ministério da Agricultura. De cara, foi a nomeação em 2013 do secretário de Defesa Agropecuária, Rodrigo Figueiredo, indicado por Cunha com o aval de Joesley. Foi Figueiredo que autorizou as marcas Friboi e Swift, ambas da JBS, a usar nas embalagens as expressões especial e premium, mesmo depois da área técnica do órgão ter vetado a medida por não haver diferença entre a carne da JBS e as outras do mercado. Cunha, segundo o delator, recebeu outros 20 milhões de reais por ter conseguido incluir o setor de frangos na desoneração da folha de pagamento.
A renúncia fiscal era, na época, a estratégia do governo para amenizar os efeitos da crise internacional. Mas a JBS tinha um pleito maior: concentrar no Ministério da Agricultura toda a inspeção sanitária da carne e acabar com os sistemas operados pelos estados e municípios. Para isso, até patrocinou um estudo que apontava falhas nos sistemas locais de fiscalização e que concluiu que 1/3 da carne que chega à mesa do brasileiro não passa por inspeção. Na época, a Associação Brasileira de Frigoríficos chegou a acusar a JBS de querer concentrar ainda mais o abate de animais nas mãos dos grandes frigoríficos. Alegava que, se a medida que estava sendo discutida pelos parlamentares fosse aprovada, centenas de pequenas e médias empresas poderiam ser eliminadas do mercado. Aos procuradores, Joesley confirmou agora que pediu a Cunha e a Funaro que conseguissem aprovar a medida no Congresso. Segundo o relato de Joesley, foi no gabinete do então ministro da Agricultura, Antônio Andrade, do PMDB, que ele e Eduardo Cunha quase foram às vias de fato, já que Cunha dizia que o pedido do empresário era muito difícil de conseguir, insinuando que aí ficaria sem a propina. Foi onde eu conheci o Eduardo, que aí o Eduardo entra na conversa reclamando que eu estava dando missão impossível para ele, que a federalização era uma coisa difícil demais, que desse jeito não tinha jeito, que eu dava missão impossível, eles não conseguiam, eles não ganhavam nada com aquilo, eles ficavam trabalhando de graça. Nesse dia, o ministro Toninho até teve que apartar lá, porque eu fiquei chateado com ele, né? Que ele falou me chantageando lá. Pô. O Toninho falou, não, peraí, vocês não vão brigar aqui no meu gabinete, não. Logo, o empresário e o então deputado se entenderam. Na sequência, Joesley conseguiu com que Cunha garantisse, em março de 2014, a permissão do Ministério da Agricultura para exportar os chamados despojos, que são a pele e as pernas dos animais, o que era proibido. Medida revogada 1 ano depois. Já o Congresso acabou retirando da medida provisória que foi aprovada os artigos que estabeleciam a Inspeção Federal da Carne, apelidada de Emenda Friboi. Os ministros do Supremo Tribunal Federal admitem a possibilidade de rever a delação premiada dos executivos do Grupo JF. Hoje, Gilmar Mendes defendeu que a homologação do acordo seja submetido ao plenário do tribunal. O ministro disse que já tinha discutido o assunto com Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato, que morreu em janeiro, na época da delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Segundo Gilmar Mendes, o ministro relator poderia homologar as delações, mas depois elas deveriam ser referendadas por um conjunto dos integrantes da corte, ou uma turma composta por 5 ministros, ou pelo plenário com os 11 magistrados. O ministro ressaltou que a delação dos donos do Grupo JF envolve o presidente Michel Temer, e isso seria mais um motivo para ser discutida por todos os ministros. O acordo de colaboração premiada dos executivos do grupo tem provocado polêmica. Eles conseguiram amplos benefícios, como o direito à imunidade penal e autorização para morar fora do país. O Ministério Público afirma que as vantagens foram discutidas na mesma proporção das provas apresentadas e dos riscos a que os delatores se submeteram. Apesar da posição não ser unânime entre os integrantes do Supremo, ontem outro ministro, Marco Aurélio, também defendeu que o Poder Judiciário é quem fixa os benefícios dos acordos. Também tiveram repercussão as críticas de Gilmar Mendes a um pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Em um documento enviado à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, Mendes afirmou que não vai se declarar impedido de relatar o habeas corpus que deu liberdade ao empresário Eike Batista, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro em um desdobramento da Lava Jato. De acordo com Rodrigo Janot, procurador-geral da República, Gilmar Mendes não poderia atuar no caso porque a mulher do ministro Guiomar Mendes trabalha no escritório de advocacia que defende Eike Batista em processos da área civil. No ofício, Gilmar Mendes defendeu que o pedido de Janot foi usado como um ataque pessoal a ele e à sua família. Segundo o ministro, a ação de Janot é um tiro que sai pela culatra. Animado em atacar, o procurador não olhou para a própria retaguarda. As verdadeiras vítimas de sua imprudência foram as altas instituições do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República.
Gilmar Mendes também falou nesta semana sobre um outro assunto polêmico. Em um julgamento da segunda turma do STF, o ministro afirmou que a prisão depois da condenação em segunda instância é um tema que o Supremo deve rever. Segundo ele, o cumprimento dessa medida atualmente é possível, mas não obrigatório. A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos, se demitiu hoje. Maria Silvia Bastos formalizou o pedido de demissão no início da tarde, após uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer. Em carta endereçada aos funcionários do BNDES, ela justifica o afastamento por razões pessoais. Maria Silvia Bastos assumiu o cargo em junho do ano passado. Foi a primeira mulher a ocupar o posto. Nos últimos dias, o BNDES se tornou foco das investigações da Lava Jato com as delações dos empresários da JBS Friboi. Em delação, Joesley Batista admitiu ter pago propina a políticos em troca de financiamento do banco. Esses aportes teriam ocorrido nas gestões de Lula e de Dilma. Nos bastidores, Maria Silvia Bastos estaria sofrendo pressão de empresários que tiveram a liberação de empréstimos dificultados por ela. Maria Silvia foi indicada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. No lugar de Maria Silvia, assume a presidência do BNDES Paulo Rabelo Castro, que é o atual presidente do IBGE. É a terceira baixa do governo nesta semana. O primeiro foi Tadeu Filipelli, ex-assessor especial de Temer. Ele foi preso numa operação da Polícia Federal, acusado de receber propina das empreiteiras responsáveis pelas obras do estádio Mané Garrincha. A segunda baixa foi a de Sandro Mabel, outro ex-assessor de Temer. Ele deixou o posto na terça-feira. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o pedido de demissão da presidente do BNDES. Em condições normais, a saída de Maria Silvia Bastos da presidência do BNDES seria um problema. Sob a atmosfera de anormalidade, seu desembarque é um desastre para Michel Temer. Em depoimento à Procuradoria da República, Joesley Batista, o delator da JBS, declarou: "Tive informações de que Temer intercedeu no BNDES tentando me ajudar. Interferência infrutífera." Temer declarou que as queixas do delator provam que seu governo não estava aberto para ele. Foi contra esse pano de fundo que Maria Silvia bateu em retirada. Muito respeitada no mercado, ela compunha uma espécie de quarteto de ouro de Temer na área econômica. Henrique Meirelles na Fazenda, Ilan Goldfein no Banco Central, Pedro Parente na Petrobras e Maria Silvia no BNDES. O prestígio desses personagens imprime uma espécie de selo de qualidade nas áreas em que atuam. E Maria Silvia, na sua área, transformara-se numa pedra no sapato de gente como a turma da JBS, acostumada a se servir do dinheiro fácil do BNDES. O novo sacolejo ocorre menos de 24 horas depois que Michel Temer divulgou na internet um vídeo para informar que seu governo continua trabalhando normalmente. Diante das palavras do presidente, os brasileiros ficaram desobrigados de fazer sentido. Ficou evidente que, além de uma crise política, o Brasil enfrenta uma crise semântica. As palavras do presidente já não correspondem aos fatos. Boa noite. Um grupo de juristas, advogados e membros da sociedade civil lançou o advogado Modesto Carvalhosa à presidência da República. O nome do advogado Modesto Carvalhosa foi lançado como alternativa caso o presidente Michel Temer renuncie, seja cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral ou sofra impeachment. Segundo Carvalhosa, sua prioridade como presidente seria garantir a aprovação das reformas trabalhista, previdenciária e tributária. Sua principal bandeira é criar as condições para a instalação de Assembleia Constituinte. O advogado tem o apoio de nomes como do jurista Hélio Bicudo, do ex-ministro da Justiça José Carlos Dias e do ex-ministro do Superior Tribunal Militar Flávio Bierrembá. E daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp, sobre a crise no país. A semana termina com tempo firme e ensolarado em todo o estado de São Paulo. Olha aí que todo mundo quer saber, né, como fica o tempo no fim de semana. Vamos ver os detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. Enquanto a massa de ar seco mantém o tempo firme na região mais central do Brasil, no sul, o sistema de baixa pressão provoca temporais, principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
No litoral leste nordestino, ainda chove bastante por causa de áreas de instabilidade vindas do oceano. Em São Paulo, pode chover amanhã só no sul e no oeste do estado. Em todas as outras áreas, a previsão é de sol e tempo firme. Mas como faz friozinho na madrugada, o dia pode amanhecer com neblina. A máxima amanhã chega aos 32 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga, aos 30 graus em São José do Rio Preto, e na faixa leste não vai fazer tanto calor, mas o sol predomina. A máxima vai ficar em torno dos 27 graus, tanto em Santos quanto em Caraguatatuba, no litoral. Para a capital, teremos muita nebulosidade amanhã e pode até garoar, mas não vai chover. Nessa madrugada, mínima de 17 e máxima amanhã à tarde de 25 graus. No domingo e na segunda-feira, a máxima se mantém nos 25 graus, mas o tempo fica mais aberto, com muito sol e céu azul. A polícia britânica anunciou hoje que boa parte da célula extremista responsável pelo ataque em Manchester foi desmantelada. 4 dias depois do ataque que matou 22 pessoas e feriu mais de 100, a polícia afirmou ter feito progressos imensos na investigação, mas continua a investigar pistas importantes. Até agora, 8 homens continuam presos por suspeita de envolvimento com o ataque, reivindicado pelo Estado Islâmico. Nenhum dos detidos foi denunciado ainda porque a lei britânica prevê que suspeitos por terrorismo podem ficar até 28 dias presos sem acusação. No Egito, um ataque contra um ônibus que transportava cristãos deixa ao menos 26 mortos, entre eles crianças. O grupo seguia para um monastério a 200 quilômetros da capital Cairo. Segundo sobreviventes, um grupo mascarado com armas automáticas atirou contra o ônibus e depois fugiu. Desde o ano passado, tem aumentado os ataques contra a minoria cristã no Egito. Agora, o comentário de política internacional com João Batista Natali. Aconteceu então mais um atentado contra os cristãos no Egito. É o terceiro em 6 meses e o número de mortos de todos eles já passa de 70. Bem antes do ataque aos ônibus dos peregrinos de hoje de manhã, tivemos bombas no Cairo e na Alexandria. Mas vamos puxar um pouco pela história. O Oriente Médio era cristão até o século VII, quando ocorreu a expansão islâmica na região. Os cristãos então se tornaram minoria. No atual Líbano, eles convivem sem atritos com a comunidade islâmica. Pela Constituição, o presidente libanês é cristão e o primeiro-ministro é muçulmano. No Iraque e na Síria acontece algo bem diferente. Os cristãos eram ou ainda são protegidos por ditaduras. Os cristãos iraquianos apoiavam até o fim o ditador Saddam Hussein, derrubado pela invasão americana. Depois se sentiram ameaçados com um confronto entre muçulmanos sunitas e xiitas. Esse confronto ainda não acabou. Na Guerra Civil da Síria, os cristãos estão do lado do ditador Bashar al-Assad. Ele garante direitos dessa minoria religiosa. Há 3 para 4 anos apareceu o Estado Islâmico. Nos territórios que eles ocuparam na Síria e no Iraque, houve massacre de cristãos. No Egito, a história é muito outra. Lembre-se de que entre 2012 e 2013, o país teve um governo democraticamente eleito, em que o presidente Mohamed Morsi pertencia ao partido religioso Irmandade Muçulmana. Os cristãos foram incomodados, mas não por ordem do governo. Morsi foi derrubado por um golpe de Estado e o autor do golpe foi o general Abdel Fattah al-Sisi. Ele foi eleito presidente em 2014. Dentro da comunidade muçulmana circula a versão de que os cristãos apoiaram o golpe e o fim da democracia. O Papa Francisco esteve recentemente no Egito e defendeu essa minoria, que representa só 11% da população. Os cristãos do Egito não são católicos, eles são coptas. Mesmo assim, hoje o Estado Islâmico, que é um grupo de bandidos radicalizados, procura dar em cima dos cristãos o troco pelo golpe de Estado do general Sisi. É assim que o mundo gira. Boa noite. Delatores da Operação Lava Jato, Fernando Baiano e o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, prestaram depoimento ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba. A ação investiga o pagamento de propina na compra de navios sonda da Petrobras. Já são réus na ação os operadores financeiros Jorge e Bruno Luz. Pai e filho são acusados de intermediar o pagamento de propina a políticos do PMDB.
No depoimento, Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, disse que negociou com Nestor Cerveró e Luiz Carlos Moreira da Silva, ex-gerente executivo da Petrobras, a construção dos navios sonda Petrobras 10.000 e Vitória 10.000. Ele afirmou que acertou o pagamento de propina para agentes da Petrobras com o empreiteiro Júlio Camargo, que intermediou a contratação da empresa responsável pelos navios. O lobista disse também que a negociação da Chain como operadora das sondas foi indicação de José Carlos Bunlai para quitar uma dívida do PT com o Banco Chain. A mesma informação foi confirmada por Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras. Segundo ele, houve pressão por parte do ex-ministro de Minas e Energia, Silas Rondô, para que ele e o ex-diretor Paulo Roberto Costa atendessem às demandas do PMDB referentes à campanha eleitoral de 2006. O dinheiro seria para o senador Renan Calheiros e para o então deputado Jader Barbalho. De acordo com Cerveró, foram destinados 6 milhões de reais que saíram da contratação do navio sonda Petrobras 10.000. Ficou decidido que a transferência dos valores seria feita pelo operador do PMDB, Jorge Luz. Cerveró explicou que, como contrapartida, Jader Barbalho assumiu o compromisso de mantê-lo na direção da área internacional da Petrobras. A Polícia Federal apreendeu na casa do senador afastado Aécio Neves, do PSDB, comprovantes de depósitos identificados como CX2. Os investigadores entregaram um relatório com a lista de material encontrado no apartamento de Aécio, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira. Em destaque está o item que se refere à anotação encontrada que pode fazer referência à Caixa 2. A polícia também apreendeu um aparelho bloqueador de sinal telefônico e, segundo a descrição no relatório, folhas impressas contendo planilhas com indicações para cargos federais, com salário e direcionamento em qual partido político a qual partido político a pessoa pertence. Andréa Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais, presa na Operação Lava Jato, esteve na Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte, mas ficou em silêncio. Não foram explicadas, por exemplo, questões sobre qual era a ligação dela e do irmão com Joesley Batista, a quem teriam pedido 2 milhões de reais para pagar despesas com o advogado de Aécio. O primo deles, Frederico Pacheco de Medeiros, que também prestou o depoimento à Polícia Federal, não explicou quem entrou em contato com ele para que retirasse uma mala com 500 mil reais na sede da JBS Friboi, aqui em São Paulo, mesmo quando mostraram a ele imagens do circuito interno, que comprovam a passagem dele pela empresa. Uma loja fundada na década de 50 no centro de São Paulo é parada certa para quem é apaixonado por canetas. São vários modelos apresentados orgulhosamente pelo dono, que antes era funcionário e começou a trabalhar lá com 13 anos de idade. Uma história que é a cara de São Paulo. O endereço é o mesmo há 6 décadas. Nas vitrines da pequena loja na Avenida São João, só lapiseiras e canetas. Mais de 300 modelos diferentes. Hélio, cliente antigo, veio em busca do que ele considera um presente marcante. Quando você menos espera, a pessoa lembra e fala, olha, estou usando aquela caneta que você me deu e tudo. Então é alguma coisa que ela faz uma referência, ela marca. Do outro lado do balcão, quem atende é o dono. Seu Sebastião começou aqui ainda adolescente como office boy e assumiu o negócio quando o antigo proprietário se aposentou. Defende que caneta não serve só para escrever. Caneta é um objeto de status. Em reuniões, sempre um fica olhando qual é o relógio do outro, qual é a caneta, entendeu? Algumas valem mais do que um carro. Esse modelo de uma marca italiana custa 70 mil reais. A pena tem detalhes em ouro. A loja tem preciosidades, como essa tinteiro que deixou de ser fabricada há mais de 50 anos e revolucionou o mercado porque não borrava. É uma Parker 51 que foi a mais desejada e mais vendida caneta do mundo. Desde o primeiro modelo até o último, a Parker estimava que foram fabricadas 22 milhões de unidades. A ponta de metal para escrever surgiu nos anos de 1700 na Inglaterra para substituir a pena de ganso. O modelo
era exatamente esse aqui, funciona no mesmo conceito. É preciso sempre ficar molhando a pena para escrever. Muito popular também era o mata-borrão para tirar o excesso. Com as tintas cada vez mais modernas e de secagem rápida, ele caiu em desuso. Mas o fato é que esse instrumento aqui deu origem à caneta tinteiro, que com o avanço da esferográfica quase desapareceu. No fim dos anos de 1960, era quase peça de museu. Mas a moda acabou voltando, graças ao traço fidedigno. Quando você assina com uma caneta tinteiro, você deixa traços da sua assinatura que não podem ser falsificados. E num mundo onde a comunicação escrita cada vez mais acontece em dígitos, seu Sebastião não tem medo de ficar para trás. A escrita faz parte da história da humanidade. Vender instrumento de escrita não é só o meu trabalho e meu ganha-pão, é uma paixão também. Começou hoje na Itália mais uma reunião do G7, grupo de países que controlam metade da economia mundial. Líderes da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido se reúnem em Taormina, na Sicília, até amanhã. As primeiras reuniões sobre as mudanças climáticas não evoluíram como esperado, porque o presidente Donald Trump pediu mais tempo para se comprometer com as propostas do Acordo de Paris, assinado em 2015. A reunião na Itália é considerada um teste da nova administração americana. Trump anteriormente prometeu mudanças nos acordos com o grupo em relação ao comércio internacional e aumento do protecionismo econômico. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirma que o Brasil tem condições de crescer mais de 2,3% a partir do ano que vem, se as reformas defendidas pelo governo Temer forem implantadas. Meirelles participou hoje do Encontro Nacional da Indústria da Construção, em Brasília. Na reunião, o ministro apresentou dados econômicos e destacou boas perspectivas. Criticou o que ele chama de pessimismo exagerado na economia brasileira. Nós temos uma tendência, o que é normal, de em determinados momentos em que as notícias são todas boas, etc., colocar-se um otimismo exagerado, que é negativo, porque levam a decisões equivocadas. Meirelles evitou falar sobre uma eventual saída do presidente Temer. Como eu disse, a minha hipótese de trabalho sim, é uma hipótese de continuidade na medida em que a economia do país vai bem, o país está crescendo, e etc. É uma hipótese de trabalho. As contas do setor público fecharam com um superávit de 12 bilhões e 900 milhões de reais no mês de abril. Essas contas englobam o governo federal, os estados, municípios e as empresas estatais. É o melhor resultado desde 2015. Esse superávit primário nas contas do setor público só foi possível porque estados e municípios registraram resultado positivo para cobrir o déficit do governo federal e das estatais no mesmo período. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. O governo continua a se desmilinguir. Mesmo se Michel Temer cair, além do mais, o acordo para fazer um novo governo está enrolado. Quanto mais indefinição, pior para a economia. A maioria da elite política e econômica quer trocar o fusível queimado, Temer, e não mexer na instalação elétrica. Querem mudar para que tudo continue como está. As associações empresariais publicam manifestos nos jornais a favor da estabilidade na economia, mas ninguém apoia Temer. Muito empresário político no poder pensa na renúncia de Temer, mas querem que o governo, o novo governo e o Congresso sigam o mesmo programa econômico, que continue a aprovar reformas como a da Previdência e a trabalhista. Se Temer cai, os mesmos partidos que estão no poder elegeriam um novo presidente em 30 dias. Mas eles não se entendem sobre quem seria o novo poderoso. Não se entendem sobre se as reformas continuam. Para piorar, muitos parlamentares querem que o novo arranjo de poder arrume um jeito para que alguns deles escapem da justiça. Ou seja, o plano de mudar para que tudo continue na mesma, reformas e tudo mais, ainda é sonho. Para piorar ainda mais, o governo ainda perde pedaços. Hoje pediu demissão a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, uma das economistas mais importantes do governo. O BNDES é o bancão estatal enorme que empresta dinheiro barato para as empresas.
O BNDES está sendo investigado por suspeitas de rolo com a JBS, do Joesley Batista, o sujeito que grampeou Temer. A JBS foi a empresa que virou gigante mundial por causa dos empréstimos e sociedades com o BNDES. Maria Silvia não tem nada a ver com esses rolos, mas o banco estava ficando paralisado por causa das investigações. Para piorar, naquele grampo do Joesley, apareceram conversas estranhas sobre o BNDES. Maria Silvia não gostou. Por último, havia muita pressão dos empresários para que o banco soltasse mais empréstimos. Cansada disso e de rolos, Maria Silvia pediu para sair e vai ser substituída pelo presidente do IBGE, Paulo Rabelo de Castro. No mais, quase todo dia sai um número novo sobre a economia. Agora, todos esses números são muito velhos, de 10 mil anos atrás. Não quer dizer grande coisa, pois não se sabe nada do dia de amanhã. Economia agora é pura política, já dissemos aqui e, infelizmente, vamos repetir por várias semanas ainda. Boa noite. Começou hoje o feirão da casa própria da Caixa Econômica Federal. Aqui em São Paulo, 160 estandes de construtoras imobiliárias oferecem cerca de 81 mil imóveis entre novos e usados. No feirão é possível obter informações sobre o financiamento, o uso do fundo de garantia, conhecer os empreendimentos que estão no mercado e até mesmo fechar o negócio. A expectativa da Caixa é ao menos alcançar os valores que foram movimentados na edição do feirão do ano passado, 2,9 bilhões de reais. Nós estamos oferecendo esse ano o mesmo número de imóveis, os mesmos 81 mil imóveis que foram oferecidos em 2016. Então nós podemos dizer que a economia ela vem acontecendo, vem caminhando, né, com toda a realidade nacional, e com isso o feirão também está aí buscando ser uma oportunidade de fazer com que a economia aconteça, a economia gire. O mercado imobiliário segue desaquecido por causa da crise. Em abril, os valores financiados sofreram queda de 21,9% em relação a março, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito e Poupança. Nos primeiros 4 meses do ano, a queda acumulada foi de 8,5% em comparação ao mesmo período de 2016. A família de Magiane e Bruno cresceu e eles esperam encontrar um imóvel mais barato que caiba no bolso e no sonho do casal. Eu estou animada porque tem alguns imóveis que a gente está vendo da Caixa, né, que o preço caiu devido ao pessoal à inadimplência, né? O pessoal não está tendo condição de pagar, então a gente tem essas oportunidades, a gente está buscando isso. O feirão da Caixa acontece até domingo aqui no Parque de Exposições do AMB, hoje e amanhã, das 10 da manhã às 8 da noite e no domingo até às 6 da tarde. A entrada é franca. A campanha de vacinação nacional contra a gripe, que terminaria hoje, foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até o dia 9 de junho. A meta do Ministério da Saúde é alcançar 90% das 54 milhões e 200 mil pessoas que compõem o público-alvo. Até ontem, só 63,6% desse total tinham ido aos postos de saúde para receber a dose. O maior alcance da vacina até agora foi entre os idosos. 72,4% já se vacinaram. O grupo que menos se vacinou foi o das crianças, só 49,9%. A novidade desse ano foi a inclusão dos professores no público-alvo. 60,2% deles já tomaram a vacina. A Justiça aceitou o pedido da Prefeitura de São Paulo para que médicos municipais avaliem a necessidade de usuários de crack serem internados de forma compulsória. O pedido foi feito depois da operação policial no último domingo, que prendeu 53 pessoas na região da Cracolândia. Segundo a decisão da 7ª Vara da Fazenda Pública, os usuários deverão ser encaminhados para casas de recuperação, que fazem parte do projeto Recomeço de combate à dependência. Em nota, a Prefeitura informa que a decisão vale inicialmente por um prazo de 30 dias. O texto diz ainda que a medida só vai ser usada em última instância e com total respeito aos direitos humanos. Daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista o professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp, Roberto Romano. Até já. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente.
iniciei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. No Todo Seu de hoje. Como é que a gente faz para o ser humano atingir a máxima potencialidade e se tornar feliz nesse processo? Descubra como a psicologia positiva pode melhorar sua vida. E ainda... Você sabe quais os hábitos são responsáveis pela obesidade dos pets? Fica comigo para conferir. No musical, a cantora Cláudia relembra 50 anos de carreira. Não confio em ninguém com mais de 30 cruzeiros. O professor tem mais de 30 conselhos, mas ele tem mais de 30. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Fica comigo para conferir, bem? Tô te esperando. Polícia Federal apreende 2 sacolas com R$480 mil escondidas em um quarto na casa da sogra do ex-parlamentar Menderson Souza Lima. Ele é cunhado, ele é ex-assessor, aliás. Ele é cunhado do senador Zezé Perrella, do PMDB, e trabalhava para o parlamentar. Souza Lima foi preso na última quinta-feira na Operação Patmos. Ele é apontado como uma das pessoas que transportou os R$2 milhões que o senador afastado, Aécio Neves, do PSDB, pediu ao dono da JBS Friboi, Joesley Batista, para pagar os advogados. No dia seguinte à prisão, o então assessor parlamentar foi exonerado. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp. Boa noite, professor, e obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Prazer é todo meu. O senhor é um especialista em filosofia política. O senhor acha que o presidente Temer tem quanto de oxigênio? Enquanto durar a quantidade de recursos financeiros, cargos, etc., que está acabando. Me parece que esse oxigênio está se transformando rapidamente em não ar, né? Ele está sendo asfixiado rapidamente. O senhor diria que só se ele comprar, usando a verdadeira acepção da palavra, apoio. Ele não conseguiria de outra maneira. Exacerbar a compra, porque, na verdade, desde a queda de Getúlio Vargas até hoje, o Congresso brasileiro é aquele comprado pelo Executivo, né? E aquele presidente que não tem condições de comprar, cai, né? Mesmo os presidentes militares precisaram usar desse recurso, né? Então, veja, você vive, nesses últimos dias, nós temos notícias claramente indicativas, né, dessa exacerbação da compra, né? Você tem perdão de dívidas de Estado, você tem verbas, você tem distribuição como se fosse Papai Noel, né? Mas isso não adianta, porque o que é importante mesmo é chegar-se à definição sobre a pessoa e o cargo da presidência da República. E aí nós vamos precisar de muita prudência. O Vinícius Torres Freire, agora no comentário dele de economia, usou uma expressão muito feliz. Ele disse que se procura agora trocar o fusível, mas manter a instalação elétrica da casa. Isso muda alguma coisa no país? Não muda nada, porque veja, essa instalação é antiga, né? Ela vem, como eu disse... Está dando curto-circuito? Está dando curto-circuito. Ela vem desde o governo Dutra, né? Você vai mudando os fusíveis e o perigo do incêndio vai aumentando, né? Veja, o que aconteceu anteontem, né, com esse decreto de utilização das Forças Armadas, me parece que é um indicador do aumento da temperatura, né? Então, esse ponto me parece algo muito perigoso na situação brasileira.
Qual é a dificuldade de se fazer o tal do acordão PSDB, PMDB e outros partidos da base? É porque é um elemento que volta à fala do Vinícius, né? É mais do mesmo, né? Nós vivemos, desde o período Sarney, nós vivemos nesse acordão perene. Veja, o que foi o governo Fernando Henrique Cardoso, se não esse acordão? O que foi o governo Luiz Inácio da Silva, se não esse acordão? O que foi o desastre do governo Dilma? Não acordão. Né? Então, veja, é como se você tivesse aqueles permanentes dados da República, né, e aqueles elementos descartáveis. Os descartáveis são os que promovem a inovação, a moralização, etc. Os permanentes são os corruptos. Como nós vamos sair desse buraco? Pouco a pouco. Eu não sou nem pessimista nem otimista. Eu creio que nós já avançamos bastante. Nós tivemos uma série de leis que vieram ajudar de mudar um pouco o panorama político. A lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, é um elemento importante. Dados do Ministério Público Federal mostram que pelo menos algo em 40% dos acusados, não é, foram condenados. Pode parecer pouco, mas em 500 anos de impunidade absoluta é muito, né? A lei da transparência, a lei da ficha limpa, etc. Então você vai tendo mudanças. Eu acho que falta-nos a regulamentação do lobby. Me parece que boa parte dessa corrupção vem dessa não regulamentação do lobby. Falta-nos efetivamente uma democratização dos partidos políticos. O que seria a democratização? Por exemplo, você tem os partidos políticos brasileiros são gerontocráticos, são geridos por pessoas de mais de 70 anos de idade, que estão nessas direções há mais de 30 anos, que controlam o tesouro do partido, que controlam as alianças, controlam tudo. E não tem representatividade. Não tem representatividade. Nem ideologia. Nem ideologia. Digamos, esses partidos políticos cuidam da sobrevivência desses dirigentes. Nada mais próximo da política brasileira do que os cartolas do futebol. Não é? Uhum. Então eles são velhos, eles impedem a entrada de gente moça, não há renovação de lideranças. Veja nesse caso das eleições agora, né? Dos possíveis candidatos a presidente da República. Você conta nos dedinhos, né? Fernando Henrique Cardoso, Tasso Gereissati, etc. Uhum. Você não tem lideranças nacionais e, sobretudo, não tem lideranças nacionais renovadas. Então, essa democratização me parece um elemento para oxigenar minimamente a vida política brasileira. O senhor acha que o prefeito de São Paulo, João Dória, representa alguma coisa nova? Eu creio que em parte sim, em parte não. Acho que novo, digamos, é essa proposta de fazer administração sem política, que, na verdade... É possível? Não é possível, né? Veja, quando você tem uma ação pública, você tem política, né? Quando você faz uma escolha, você faz política. Não existe administração neutra, né? Nesse sentido de não política. E nesse caso eu acho que ele está, digamos, trazendo um pouco mais do mesmo que nós conhecemos. É bom lembrar que nós tivemos no passado figuras como Jânio Quadros, figuras como Fernando Collor de Mello, que prometiam desvincular e fazer uma moralização do país através da administração correta. E não deu certo. Sabemos como acabaram. Acabaram muito mal. E esse julgamento do TSE, marcado para o dia 6 de junho, que está todo mundo esperando que o Temer se decida a vida do Temer nesse julgamento? Olha, eu acho que é um ponto importante, é um julgamento aí sim histórico, mas no meu entender, como alguém que estuda ética, né, eu acho indecente o que tem sido feito, né? Esses prognósticos de que o Temer terá mais votos, menos votos, etc., antes que o julgamento ocorra, né? É como se você estivesse ditando a sentença antes do juízo. E me parece que esses juízes ficam numa situação muito complicada. Ou eles obedecem a esse tipo de aposta, né, quase que eu diria futebolística, né, que deturpa totalmente o sentido da justiça, né? É preciso que esses juízes tenham a latitude, a independência e a tranquilidade para julgar, né, em cima dos autos e não em cima de pressões.
Tá bem. Muito obrigado, professor Roberto Romano, por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Muito obrigado a você pelo convite. Um grande abraço. Boa noite. Estela. A defesa do presidente Michel Temer pediu ao relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, o desmembramento do inquérito em que Temer é investigado junto com o senador afastado Aécio Neves, do PSDB, e com o deputado federal também afastado, Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. O advogado do presidente afirma que os fatos narrados sobre os 3 políticos na delação do empresário Joesley Batista não têm relação entre si. Além disso, a defesa alega que uma investigação separada sobre Temer pode ser feita mais rapidamente. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. O Itaú Cultural completa 30 anos de existência. Para comemorar, promove uma grande exposição sobre a arte no Brasil do século XVII aos dias de hoje. A mostra, aberta ontem na Oca do Ibirapuera, foi montada apenas com obras da coleção Itaú Unibanco, um dos maiores acervos corporativos do mundo e o maior da América Latina. O curador Paulo Herkenhoff privilegiou obras que permitissem reflexões sobre questões étnico-raciais, os experimentos da arte brasileira, o pós-Segunda Guerra Mundial, a formação social do país, a modernidade, o concretismo e o neoconcretismo e a contemporaneidade. São mais de 750 obras, 48 delas recém-adquiridas, com trabalhos que vão das telas do pintor seiscentista holandês Frans Post, reproduzindo paisagens de Pernambuco, ao barroco de Aleijadinho, às pinturas acadêmicas de Benedito Calixto, ao modernismo de Cândido Portinari, ao neoconcreto de Lígia Clark e Hélio Oiticica, ao contemporâneo de Adriana Varejão e Beatriz Milhages. Entre elas, uma escultura do português Ascânio MMM, que ficava na Praça da Sé, retirada para restauro em 1989, foi reconstruída pelo artista para esta exposição e depois será doada pelo Itaú para a cidade de São Paulo. E a partir de 1º de junho, 2 grandes instalações chamarão a atenção do público. No Instituto Tomiotaki, o Instituto Italiano de Cultura oferece a mostra Oasi, instalação escultórica e musical feita em parceria entre a artista Lícia Galícia e o músico eletrônico Michelangelo Lupone. A obra é interativa e reage à presença e à movimentação do público. Já a Galeria Leme apresenta 4 imensas esculturas de Osmar Dálio, que volta com seu interesse pelo aço cortem em estruturas testadas em maquetes e que precisaram da orientação de engenheiros. As obras, que ostentam uma oxidação programada para atingir a tonalidade especial que o artista quer, foram criadas especialmente para o belo espaço arquitetônico da galeria, assinado por Paulo Mendes da Rocha e Metro Arquitetos. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho.